Aqui no Conselho nós temos o prazer de coordenar o Grupo de Excelência em Administração Estratégica e Planejamento. Dado a isso, temos um colegiado de notáveis que se reúne conosco mensalmente e conosco mantém um contato bastante produtivo no dia a dia de suas vidas, muitos deles consultores, operadores de consultoria, assessores consultivos de governança corporativa, homens ligados a conselhos deliberativos de companhias de grandes empresas, e é sempre muito bom ouvi-los. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir um deles, um engenheiro e administrador, Plínio Asman, que estará conosco daqui a alguns instantes em entrevista pessoal, ok? Exclusiva. São Paulo foi o protagonista do Brasil no século XX inteiro. Nada aconteceu no Brasil que não tivesse acontecido antes em São Paulo. Bem, primeira linha do metrô do Brasil, mas não só isso. O desafio nosso é agora imaginar se continuaremos a ser protagonistas do Brasil no século XXI. Então esse é o desafio. E é um desafio que nós precisamos estar efetivamente atentos e dispostos a lutar por ele. Plínio, você acredita que, quando nós falamos em Brasil, e nessas realidades regionais, nós falamos de países diferentes em cada uma dessas partes. E penso que essa diferença é valorosa, desde que integrada. Eu vejo o Ministério dos Transportes e vejo o tema transporte sendo tratado nas campanhas políticas, nos ideários dos gestores administrativos públicos, mas vejo com raridade, vejo também deslocamento urbano, nos foros municipais e estaduais, alguma coisa nesse sentido, mas vejo muito pouco o tema logística sendo tratado no ambiente público. No ambiente privado, palavra comum, mas no ambiente público, muito pouco. É possível imaginar o Brasil apenas com transporte e um Brasil sem logística? É impossível viver o Brasil no ambiente dos transportes e na logística consequente sem o governo e sem o setor privado. Juntos. Onde temos pecado nisso, Plínio? Eu diria que os pecadores foram há muito tempo atrás. E na realidade, o que aconteceu sendo nós, o Brasil, a quinta maior nação do mundo em superfície. Perfeito. Nós só ocupamos menos da metade. É verdade. Ou seja, outros países ocuparam uma planta espacial maior, né? Praticamente todo. Tá certo? Quer dizer, Estados Unidos, países grandes, Rússia, Canadá, são países enormes e que ocuparam o país, e nós não ocupamos. Vamos ocupar. Certo. E vamos ocupar, acho eu, rapidamente. E isso vai ser a maior transformação que o Brasil terá nos próximos anos. Esse tema me desafia. Fale um pouco mais sobre isso. Esse tema é o tema nacional, que não está na pauta. É verdade. E tem que estar na pauta. E eu participo de um movimento significativo para colocar isso na pauta. E vamos colocar. Vamos conseguir? Vamos colocar. Eu começo dizendo o seguinte: o único estado do Brasil
que ocupou o seu território inteiro foi São Paulo. No começo do século XX, fim do século XIX, começo do século XX, nós tínhamos 8 ferrovias em São Paulo. 8 ferrovias. Ferrovias, na época não se tratava de privado, estatal, as coisas não tinham essa nuance, mas 8 ferrovias. A antiga STR, que virou Sancho Berri, a Sorocabana, a Paulista, a Mogiana, a Araraquarense, a Central do Brasil, enfim, todas essas ferrovias estavam esparramadas em São Paulo. E em cada parada de trem, virava uma cidade. Então, a ramificação começou por aí. A ocupação do território nacional em São Paulo, assim, entendeu? Assim veio Campinas, assim veio Ribeirão Preto, assim veio São José do Rio Preto, assim veio todas as cidades paulistas vieram de parada de trem. Bom, e agora? Como é que é? Bom, nenhum outro estado fez isso. Nenhum outro estado fez. Bom, estados maiores que São Paulo, Minas, por exemplo, não tem 2 ferrovias. Sim. Né? Muito especializadas. Né? Vale do Rio Doce transporta minério. Sim. Mas ferrovia para ocupar território e levar a população para lá. Isso não ocorreu. Não foi. E nós temos que fazer isso. E vamos fazer. Por que parou? Por que outros modais ocuparam o espaço de maneira ilógica? Porque não é lógico. Os trens representam, não obstante tenhamos também muitos rios navegáveis, ainda que alguns só em período de cheia, que tenhamos limitações, mas não há nenhuma limitação que justifique a opção pelo rodoviário, como temos hoje no Brasil, quando confrontado com o metroviário, com as linhas férreas. O que você acha? Foram interesses outros? Foi o interesse de sucatear o desenvolvimento, de não proliferar essa dimensão? O que você entende que tenha sido, Plínio? Quando você analisa a história, fica difícil você ver as influências casuísticas, que tudo aconteceu na história. Fica difícil. Bem, então, o que aconteceu em São Paulo? Aconteceu em São Paulo o seguinte, que nós ocupamos esse território com um produto, 2 produtos, café e açúcar. Né? Quem começou açúcar no Brasil foi o Martim Afonso de Souza, aqui em São Vicente. Muito bem. Então, isso aconteceu. E a competência, a produtividade, a qualidade do café produzido em São Paulo ganhou o mundo. O mundo só conhecia chá. Ou seja, o chá que tornou-se a grande produção da Índia perdeu para a competitividade do café e ocupamos esse espaço. E ocupamos esse espaço. Bom, mas nós começamos coisas, coisas antes e paramos. Bem, e temos que olhar a história. Nós temos que olhar a história para ver como é que pode ser a nossa história do futuro. Recondução para uma inteligência, né? Então vamos fazer isso. Bem, começam falando da invasão holandesa. Aí eu estou curioso. Diga lá.
Sim, o fato é o seguinte, como é que ocupamos o nordeste do Brasil? As nossas cidades do nordeste ficam lá no litoral. Entendeu? Uhum. Belíssimo litoral, maravilha, tá certo? Mas litoral, tá certo? Poucas cidades nós temos no interior. Verdade absoluta. A Constituição de 1824, por instância dos irmãos Zé Bonifácio e Silva, incluíram a necessidade de nós ocuparmos o interior do Brasil e levarmos uma capital para o interior. E depois, a partir daí, as constituições brasileiras seguintes, todas referiam-se à necessidade de levar de interiorizar a capital. Uhum. Mas era uma visão de interior, de natureza apenas política. Porque, com essa vastidão de território que nós tínhamos, até hoje, fácil de nós perdermos parte do território. Temos até hoje, apesar vamos dizer assim, das questões diplomáticas que o Brasil enfrentou, nós praticamente não temos problemas. Por hora. Nós temos alguns de limites com nossos vizinhos. Entendeu? Conseguimos repelir certas invasões dos franceses no Rio de Janeiro, lá em São Luís, e os holandeses. Plínio, se eu lhe desviar do ponto que você pretende abordar, por favor, você me corrija. Mas o seu discurso quase coloca o âmbito do transporte, o tema transporte, como sendo um tema de imperativa retumbância de domínio nacional. Porque o que não foi, eu vou usar uma simbologia que me vem à mente agora, a primeira coisa que os americanos fizeram quando chegaram à Lua foi destacar a bandeira, né? É como se o Brasil, ainda que com seus 500 anos decorridos aí, não tivesse fincado a bandeira em todo o seu território, marcado a sua presença de maneira importante, e isso tem a ver com a dificuldade de locomoção, ou com a falta de visão de ocupação espacial que define de maneira rotunda a presença e o domínio nacional sobre as suas fronteiras, sobre as suas demarcações, tornando as suas terras tanto habitadas como produzidas. Tem algum sentido nisso? Tudo na vida acontece sempre por iniciativa de alguém, de uma liderança, para o bem e para o mal, e para o sucesso ou para o fracasso. Entendeu? Então, nós pouco estudamos esses assuntos dos nossos, eu não diria fracassos, mas pelo menos omissão. Sim. Porque os holandeses vieram para Pernambuco, Recife, com um representante da Companhia das Índias Ocidentais, o alemão Maurício. Essa não foi uma invasão, porque o príncipe de Nassau, Maurício de Nassau, ele veio num esforço para ocupar uma área, né, para produção industrial. E nós não vimos isso. O que aconteceu? Os judeus expulsos pela Inquisição de Portugal foram todos para Amsterdã. E esses judeus vieram para cá com essa ideia. Visão de ocupação industrial. Tá certo? Então você tem Casa Grande e Central. Sim. Essa é a visão, né? E vieram para fazer o que aqui?
plantar cana. Para fazer o quê? Açúcar. Indústria. Essa indústria é anterior à industrialização brasileira, que aconteceu em São Paulo no século XX. Anterior. Eu estava falando do século XVII. Aí tem. Na realidade, a história contada por nós brasileiros, sempre falamos da expulsão dos holandeses. E falamos da Batalha de Guararapes. É a nossa história. A nossa versão da história. A nossa versão da história. Na realidade, a versão dos holandeses é outra. É diferente. Tá certo? Quer dizer, o Maurício Nassau veio aqui, trouxe gente competente, tá certo? Criou em Olinda uma belíssima cidade, tá certo? Cultural, tá certo? Artística, tá? Muito bem. E eles se retiraram. Eles foram embora. E os judeus que estavam aqui foram para Nova York, fundaram Nova York, a primeira sinagoga de Nova York. É oriunda dos judeus. É oriunda dos judeus portugueses que saíram do Recife e Olinda e foram para lá e fundaram Nova York. Bom, perdão, não, conclua, por favor. O que eu quero dizer para você é o seguinte, por que esses caras estavam interessados em açúcar, em cana? Porque na Europa não dá cana, a geada não deixa. Muito menos 2 safras por ano. Nem pensar, né? Nem pensar. Mas, não, eles fazem açúcar de beterraba. Sim. Sim, mas açúcar de beterraba não dá cachaça. Nem rum. E eles, naturalmente, vinham aqui, além do açúcar, produzir álcool. Sim. Álcool para consumo. Tá certo? Muito bem. Foram embora. Os holandeses, foram para a Guiana Holandesa, foram para o Haiti e se espraiaram. Era alguma coisa que podia ser nossa, uma riqueza totalmente nossa. Muito bem. Holandês não tem a mesma cabeça que tem o francês, o Guignon, aqui no Rio de Janeiro, ou o francês que queria fazer a França Austral, né, aqui no Brasil. É outra cabeça esse pessoal, porque esses eram comerciantes. Os holandeses, a cidade de Bruges, uma belíssima cidade lá perto de Amsterdã, foi a principal cidade do mundo comercial. Eles faziam negócios. Tá? E vieram para cá fazer negócios. Nada de ocupar o território. Mas a visão não era colonialista, a visão era expansionista, era industrial, comercial. E aí perdemos essa chance. 3 séculos passaram. 3 séculos. Até chegamos aqui no século XX, em São Paulo. Em São Paulo, o que acontece? O Mélio Paleta sai lá de Belém. Vem plantar, traz muda de café e vai plantar café no Rio de Janeiro, estado do Rio. Muito bem. Aqui em São Paulo tinha um outro tipo de gente. Aqui não tinha escravo, naturalmente, mas não tinha apenas isso. Aqui tinha italianos que vieram para cá, portugueses que vieram para cá, japoneses. Tá? Japoneses depois, mas nessa época, então, plantar café aqui é uma cultura que não é uma cultura do escravo. Sim. Não é.
É uma cultura de uma pessoa que vai tomar conta de uma planta, de uma plantação, com todo carinho, com todo cuidado. E agricultores nativos das suas origens, né? Sim. E esses caras fizeram o café vira São Paulo. O café veio do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, foi subindo para Campinas, Ribeirão Preto e tal. Plínio, eu lhe provocaria com a seguinte pergunta. Quando eu vejo a história do Brasil e ouço pessoas que têm uma experiência aproximada da vossa, ainda que em campo diferente, eu ouço quase que a mesma coisa. Eu ouço que nós somos quase que uma consequência do atrevimento de alguns poucos que ousaram se contrapor a uma série de regras impeditivas, o Estado sempre representando um impedimento mais do que um favorecimento. Eu posso usar agora de antemão, ainda que talvez não de maneira tão apropriada, quantos países, inclusive o Chile, na América do Sul, incentivam o empreendedorismo, financiando os empreendedores, enquanto nós, para abrir uma empresa, uma dificuldade, para fechar uma empresa, uma dificuldade ainda maior, porque não se quer perder a arrecadação. Uma visão exploradora e não favorecedora do empreendedor, do empreendimento. Quando você me diz que nós vamos mudar isso, eu me encho de esperança, mas eu me pergunto, o que te faz acreditar nisso? Nós precisamos nos contaminar dessa visão porque a necessidade é iminente. Penso eu que se não fosse o gado e não fosse os grãos da soja, nós não teríamos ocupado nem o que ocupamos hoje o território, porque ele foi um dos elementos propulsores do nosso encaminhar para a região mais interiorana. Queria ouvir um pouquinho isso de você. Você sabe como é que veio a soja para o Brasil? Vou ficar sabendo melhor agora, deixa eu me certificar. Quem trouxe a soja para o Brasil foi uma pessoa que, cheguei a conhecer essa pessoa, Herbert Levy, diretor do jornal Gazeta Mercantil, que não tem mais hoje, Gazeta Mercantil. Então esse cara trouxe muda de soja pro Brasil. E o Brasil não conhecia soja, nós não sabíamos o que era soja. Não sabíamos, ok? Não sabíamos. Conhecemos feijão, óbvio. Sim. Tá? Ok? Cana, café, feijão, milho, alguma coisa. Mas soja o café foi trazido. A cana foi trazida. E a soja também. Foi trazida. Tudo, feijão, tudo, arroz, tudo foi trazido. Certo? Muito bem. Então, aí começou o processo da soja. Como é que foi esse processo da soja aqui no Brasil? Bom, foi procurar áreas imensas que em São Paulo não tinha quase mais, porque estava ocupado. São Paulo, quase na fronteira com o Mato Grosso, né? Na região do Rio Paraná, era o único lugar que tinha lugar para plantar alguma coisa na época. Em grande extensão, como soja determina, então? E houve alguns pioneiros disso. Pioneiros. E começaram a isso. Houve um desses pioneiros, que eu conheci bastante, que era um empreiteiro, tá certo? Pequeno, e que comprou uma fazenda perto de Corumbá, chamada Itamaraty. Olacir de Moraes. Muito bem. Quem é Olacir de Moraes? É sempre alguém, um grupo que está fazendo. E as coisas são, às vezes, mais fáceis do que as pessoas pensam. A ousadia é mais fácil do que a prudência. Sim, você só quebra a cara com ousadia. Você não quebra a cara com prudência. Então, as pessoas que querem prudência não fazem nada. O ousado, se dá certo, maravilha. Se der errado, quebrou a cara. E o Olacir comprou uma fazenda chamada Itamaraty. Na época, campo, só tinha EMA. Não tinha.
e você topava com ele A a torta e direito e tal, e ele soube do Herbert Levy, soube tal, não sei o que, papapá. E como é que traz a soja para cá? Não tinha transporte. Não tinha. Muito bem. Aí então, o Lacy resolveu fazer uma ferrovia. Ele era empreiteiro, trabalhou no metrô. Que coisa interessante, hein? É uma história recente, tá? Trabalhou no metrô, era um empreiteiro pequeno. Conviveu consigo? Sim, eu conheci o Lacy, que é isso. Bom, e aí, eu estive lá com ele, lá na fazenda Itamaraty. Bom, e aí então, falando com ele e tal, como é que eu vou terminar isso aqui e tal, não, ferrovia. Ah, mas aqui não cabe metrô, claro que não, mas é ferrovia. Ferrovia. Bom, aí, tudo, foi, arrumou uma concessão. Primeiro concessionário, primeiro não, porque na história tem muita gente antes, mas o Lacy, nos tempos modernos, criou a primeira concessão. Impactantérrimo, né? De um impacto enorme, né? Sim. Porque revolucionou uma cultura, né? Sim, mas aí, ainda que não tenha sido reproduzido. Aí tinha que passar sobre o Rio Paraná. Tinha que passar por aí. Quando eu fui para a Secretaria de Transportes, né, com o Covas, né, o governador, temos que terminar essa ponte, a rodoferroviária sobre o Rio Paraná. Aí a soja vai vir do Mato Grosso para São Paulo. Para São Paulo. E Santos. E vamos exportar. Mas está louco, que isso? Não sei o que. Bom, ok? E construímos a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná. E a ferrovia do Lacy passou no Rio, sobre o Rio, e engatou com o sistema ferroviário que nós temos aqui em São Paulo, e pronto. Foi. E aí começou a soja no Mato Grosso. Esse foi o pontapé inicial. Esse foi o pontapé da larga escala da soja. Soja em larga escala. Bom, encurtando a nossa conversa. Plínio, quando eu ouço Mato Grosso para São Paulo, e quando eu vejo, eu já tive a oportunidade de comandar algumas operações de importação e distribuição nacional. E percebo que o grande desafio é a distribuição, é a logística, né? O país não se comunica, o país, quando se comunica desintegradamente. E dentro da minha cabeça, como administrador, não como engenheiro, e você pode contribuir muito com a sua visão mais completa e mais complexa, o que eu vejo? Os modais ferrovia e hidrovia, para as grandes distâncias, inclusive utilizando a capotagem quase sem utilização no Brasil, e a criação de entroncamentos, de conexões multimodais que utilizem os deslocamentos rodoviários apenas para captação, para migração de pequenos percursos, de percursos menores. Essa me parece ser, no âmbito da economia de recursos, na economia de escala e nos custos relativos do transporte que impactam demais o produto final, me parece ser a inteligência maior. Aí eu olho para o Brasil e vejo que nós não nos comunicamos com o principal, no meu entendimento, próximo centro, a visão central, não é o Atlântico, a visão central do futuro país, do futuro planeta desenvolvido é o Pacífico. E nós não temos essa conexão feita. Então eu vejo que quase que há um imã trazendo tudo para São Paulo, o que eu não vejo, ou não sei se é tão inteligente assim, aproveito para lhe perguntar, e vejo quase que um descaso no encaminhamento pragmático, efetivo, para que essa saída pelo Pacífico nos favoreça, ainda que tenhamos que contar com os nossos avizinhados numa boa equação de negócio. O quanto o Brasil carece
de uma visão de planejamento, porque quando se fala em logística, me perdoe a extensão da pergunta, mas é porque muita coisa se movimenta aqui, né? Imaginar em menos de 20 anos para fazer um plano de logística do Brasil, ou não projetar sempre 20 anos aquém, a logística e a infraestrutura não fica pronta no dia seguinte. Falta planejamento, falta projeto nacional, o país carece. Quando você fala de Olacir de Moraes, quando você fala de alguns nomes emblemáticos do nosso desenvolvimento, eu vejo sempre o atrevimento, o ímpeto, o rompimento dos paradigmas, mas eu não vejo um projeto nacional. O Brasil carece de um projeto nacional? Já tivemos. Quando? Já tivemos projetos nacionais. Compartilha conosco, Plínio. Muito bem, já tivemos. Espera aí. No início do, chamava antigamente BNDE, agora chama BNDES, nós tivemos. O BNDES fez Plano Nacional de Eletrificação, criando as usinas hidrelétricas gigantescas. Itaipu, durante muitos anos, foi a maior hidrelétrica do mundo. Agora Três Gargantas lá na China. Fizemos o Plano Ferroviário Nacional, com o BNDES. Fizemos o Plano Siderúrgico Nacional. Eram planos, não é plano no papel. Não era plano. Projeto sustentado, desenvolvido. Não, projetos com recursos Orçamento do destinado governo, tudo. públicos do BNDE para fazer essas expansões todas. Tá certo? Depois tivemos os PNDs, Planos Nacionais de Desenvolvimento. Esse já numa estrutura mais formal, mais geral, mas o banco não, o BNDE. Projetos com verba, orçamento. E engenharia. Engenharia, que é isso? Temos isso hoje, Plínio? Não tem. Acabou. A visão do BNDES, perdão, isso mudou pela vocação ou pela ideologia dos últimos governos nacionais que tornaram o BNDES um fomentador de consumo ao invés de um fomentador de infraestrutura, ou vai além disso? Vai além Comente e pior. Sobre isso. Vai além e pior. Diga mais. Não. Nós não temos mais no BNDES projetos. O que nós temos é empresários. Então, a estratégia brasileira de desenvolvimento nos últimos governos agora era de visão empresários. Empresarial, interesses individuais. Não de infraestrutura. Não de infraestrutura. Tá certo? Empresariais. Então, o indivíduo quer fazer boi. Então, quer uma verba para fazer boi. E com juros subsidiados. Juros subsidiados que... Custa a todos nós. Aumenta a Selic. Lógico, custa a todos nós. Quer dizer, no instante em que você dá um juro subsidiado para um, você tem que cobrar do outro. Passamos pela primeira vez um acréscimo da nossa dívida que transpôs 1 trilhão, você soube, né? Essa semana. E deveremos chegar a 1 trilhão e 300 bilhões em curtíssimo espaço de tempo. Eu acho que não. Não conseguiremos. Apesar de toda a vontade da burocracia brasileira atual, não conseguiremos. Entendeu? Porque eu acho que vem por aí uma coisa que é maior que nós? Muito maior do que as reservas que hoje existem? Maior do que tudo que nós... Mas quando você fala isso, você gera em mim uma vontade enorme e uma curiosidade. O que lhe favorece o entendimento de que algo novo que nós esperamos é a inviabilização clara, ostensiva do modelo atual. Dizem os economistas, e eu sou professor de economia e eu comungo dessa ideia, de que nada propulsiona mais o desenvolvimento econômico do que a miséria, porque o homem miserável precisa agir em prol da conquista da dignidade. Chegamos a um ponto limítrofe aonde ou a nova cultura
Ou esta cultura de pujante ocupação do território, de pujante planejamento, da onde vem o que, no seu entendimento, tendo você vivido mais do que eu e tendo você a experiência que tem, o que lhe faz acreditar que os momentos vindouros serão melhores do que os momentos passados no meio de uma crise de expectativas tão terrivelmente posta no nosso país e no cenário mundial também? No cenário mundial, não. 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 No cenário nacional, sim. Ok. Entendeu? Cenário mundial, eu acredito que a eleição americana vai dar um resultado X. de expectativa conhecida e provavelmente o Banco Central americano, o Fed, vai aumentar o juro. Sim. O mundo inteiro, depois da crise de 2008, com o Lehman Brothers, entrou em crise, mas a moeda resolveu a questão. É verdade. E aí os bancos centrais do mundo, todos com juros zero. Sim. Praticamente zero. É verdade. Praticamente É zero. verdade. Ou seja, para que as inflações dos países, as especulações financeiras Se acomodasse. Sim. Se reduzirem e está reduzindo. Então, essa decisão do governo americano, acho eu, já podia ter vindo no atual governo do Barack Obama, mas vai acontecer. Independente do presidente ou Não. com Hillary? Não. Partido Democrata. Certo. Não. Partido Republicano tem um aventureiro. Certo. Um indivíduo que quer forçar a liderança americana. E isso não dá mais no mundo, Certo. hoje. É indigesto, né? Não dá mais, já fizeram muita besteira. Um dos responsáveis pelas crises mundiais de guerra Sim. era Estados Unidos. Tinha essa linguagem, né? Isso não é mais, já passou. Então, agora, No nosso cenário, o que você acredita que motive essa expectativa tão proveitosa de mudança? bom, então, esta diminuição, esse aumento do juro americano, vai significar um progresso do PIB americano, com certeza. E isso é bom para o mundo. Bom, isto é O bom para o mundo mundo. inteiro se favorece. Muito bem. Aí vem a China. Bom, a China, o pessoal está dizendo que o PIB da China esse ano só vai aumentar 6,7%. Só. Porque estão acostumados a ter 10, 11%. Então, a China está em crise, porque só aumenta 7%. É claro que o sistema financeiro chinês está todo endividado. Sim, é verdade. Todo. As firmas, né? Mas crescimento de 6,7 não é nem um pouco razoável. Então, mas o que os Estados Unidos farão? Eles não deslocarão mais tanta indústria para a China com um crescimento interno. Entendo. Porque os Estados Unidos hoje é o centro da inteligência tecnológica do mundo. Perfeito. Do mundo. Mas os chineses acabaram de botar 2 chineses no espaço. Não são tão assim. Imagina, Muito bem. Então, haverá um novo retomada do PIB americano e o PIB chinês. Bom, aí acontece o seguinte. Na China, milenarmente, a China é familiar.
Então, a produção chinesa não tinha indústria, não tinha nada disso, não é? Família. Não sei se você sabe que quem escolhe as noras dos filhos é a sogra. A sogra. É a sogra. E o horror das noras é encontrar uma sogra que desaprove. E acabe com elas. É verdade. Mas aí eles chegaram a um nível tal de plantando grão de arroz, grão de soja, um a um, conseguem sustentar uma família. E fizeram isso milenarmente. Aí chegou um pessoal lá, o Xianping, e disse, porra, mas nós já fizemos guerras, nós já fizemos uma coletivização que o Partido Comunista conseguiu, Mao Tse-tung, a mulher do Mao Tse-tung e tal. Quer dizer, eles conseguiram organizar uma coisa fora da família. Só que não tinha proposta. Aí vieram, o Partido Comunista veio com uma proposta. Nós vamos industrializar. Como nós fizemos em São Paulo. A mesma coisa que nós fizemos em São Paulo. A mesma coisa. Lá tiveram pessoas que começaram, tá? A China, para começar, a China hoje é a maior produtora de aço do mundo. A China está produzindo 400, quase 500 milhões de toneladas de aço por ano. Bom, quando nós tínhamos o nosso plano siderúrgico nacional, financiado pelo BNDES e Banco Mundial, na época, tínhamos uma cirurgia moderna, isso é 20 anos atrás, a China comprou uma siderúrgica do Japão. Uma siderúrgica de 5 milhões de toneladas. Não tem nenhuma no Brasil. Nunca tivemos. Muito bem. Assim, vocês, japoneses, projetem a usina, iniciem a operação, treinem o pessoal, cheguem na capacidade nominal e aí vocês vão embora. Quer dizer o seguinte, eles ficaram acompanhando a instalação desta enorme usina siderúrgica desde o início, nas primeiras estacas, até a produção nominal. Aprenderam. E aí eles fazem igual. Entendeu? Ou seja, replicaram esse reproduziram o modelo. Bom, a partir daí, a China hoje sai, já transferiu do campo para a cidade 400 milhões de pessoas. São 400 milhões de pessoas que saíram do campo para a cidade. Bom, esses não plantam mais grão por grão de arroz e soja, não plantam mais. Mas eles só visitam a família uma vez por ano nas férias, 12 dias. Enquanto isso, eles ficam na cidade, em alojamentos, etc., trabalhando. Bom, então, esse pessoal não quer mais plantar arroz, esse pessoal quer comer bem. Nasce aí um novo mercado, o mercado de consumo interno. Gigantesco. O mercado quer consumir. Gigantesco. Só que com uma infraestrutura pronta, né? Porque a China montou uma infraestrutura, né? Foi montando. Ao longo disso. Sim, mas eles não têm mais espaço, terra boa, sim, como nós temos. com certeza.
chega até aqui no Brasil, tem demais, né? Eles não têm. E aí precisa cortar. E aí é oportunidade para o Brasil. Plínio, quando você considera que o interior vai ser ocupado de qualquer forma, porque este é o momento e gera essa expectativa muito claramente em quem te ouve, considera o mercado, o momento americano de uma retomada, de um aclivo de taxa de juros e uma retomada que vai trazer um progresso internacional, um ciclo de crescimento mundial a partir de si mesmo. Quando você considera também o mercado chinês no esgotamento de suas fronteiras agriculturáveis, dos seus espaços produtivos, tendo que mudar o seu modelo econômico interno. E tendo nós, todo o interior, com uma enormidade de terras espetacularmente agriculturáveis, produtivas, um clima que nos favorece e uma população ansiosa por trabalho, eu posso concluir que esta soma que decodifica no seu experiencial uma projeção futura de um momento dadivoso para o país ou não? Ou eu entendi só parte da história? Você entendeu tudo. Oh, glória a Deus. Você entendeu tudo. É isso. É isso. E é só isso. É simples assim. É simples desse jeito. O que de melhor pode acontecer para o Brasil no ambiente da governança, independente dos partidos? Nós estamos vendo a Lava Jato aí fazendo um serviço, no meu entendimento, maravilhoso ao país, levando o Brasil a olhar-se no espelho, ver como as coisas são tramitadas, a rever uma série de coisas, como normalmente se faz, com alguns exageros aqui, outros ali, mas o benefício gigante, porque dizem que, a palavra de Deus diz, que é mistério que haja escândalo. Coitado daquele pelo qual o escândalo é manifesto, mas é mistério que haja escândalo, porque sem o escândalo o paradigma continua e nada novo surge. Às vezes o escândalo nos aflora a percepção daquilo que incontinentemente precisa ser mudado. Mas já falei demais, o entrevistado aqui é você. O que você acha que pode acontecer de melhor para o Brasil, Plínio? Mudar a governança. Opa, fale mais sobre isso, Plínio. Sim. O modelo de governança? O que está errado na nossa governança? O que precisa mudar de governança? Os governantes. A cultura deles ou as pessoas? Eles não têm cultura. Eles não têm. Entendeu? Eles têm costumes. Não têm cultura. E não percebem o que está acontecendo no mundo. Não percebem o que está acontecendo no mundo. Acham que as suas questúnculas, briguinhas, tá? Entre o presidente do Senado, de chamar um juiz, desqualificar um juiz. Isso? Essa é a missão de um presidente do Senado? Mas que isso? É a pequenar demais, né? Não tem. Não cabe, né? Não cabe. Mas nós já tivemos muita gente melhor antes. Estadistas? Sim. É o que nos falta? Sim, mas estadista não é um nascedouro que está esperando, o nenê que está esperando ser criado, não. É a vida que faz o estadista. A vida. Tá certo? Não tem governança. Bom, mas essa mudança vai acontecer no Brasil, apesar dos pesares dos governos. Não acho o atual governo ruim, não, mas ele está cercado por um grupo muito grande de pessoas que não têm uma visão nacional. Então, falta uma visão nacional. Plínio, eu sei que o tempo é um dos fatores limitantes da nossa vida, né? Eu já sei que eu estourei o tempo, já estiquei bastante a entrevista, tirando de você apenas um pitaquinho do que você tem para contribuir, mas esse pitaquinho vosso certamente vai gerar muito em mim, vai gerar muito em quem tiver a oportunidade de compartilhar esse material. Então eu gostaria de agradecer profundamente, em nome de Eduardo Piedade, em nome da família Piedade, que tem lá também o seu compromisso de contribuição para que o Brasil seja um pouco melhor. Tenho 3 filhos e quero um Brasil, um futuro melhor para eles, para os meus netos, porque provavelmente quando os meus bisnetos aqui estiverem, se tudo correr bem, eu não devo estar mais, né? E que a vida prospere e continue.
e que nós deixemos aí o nosso legado de contribuição, ainda que humilde, mas positivo para a nação e para a história desse tempo presente. Eu gostaria de lhe agradecer, declarar a você a honra que eu tenho de contar com a sua disposição a meu favor, porque o homem que sabe, sabe. O homem que compartilha mostra generosidade, e a sua generosidade me atingiu de maneira muito importante na tarde de hoje. Eu gostaria que você encerrasse dizendo o que quer, sobre o que deseja, inclusive se for para me dar um puxão de orelha, que eu faça, porque eu me reconheço como capaz de fazer. Não, de jeito nenhum. Diga lá. Não, de jeito nenhum. O que vai acontecer no Brasil nos próximos 15 anos, e vai acontecer, tá certo? É uma ocupação do território nacional em áreas que o único país no mundo que tem estas áreas disponíveis é o Brasil. Tá certo? Certo. Okay? Quer dizer, necessidade global vai ter que acontecer. vai ter que acontecer e acontecerá. E já está acontecendo. Perfeito. Tá certo? Quer dizer, essa produção de grão que o Brasil alcançou, né? Hoje, esse ano, produziremos 200 milhões de toneladas de grão. Bom, nós vamos para 400. Vamos dobrar em 15 anos. Bom, 100 milhões de toneladas de grão é para consumo interno. Então, desta duplicação de grão, 300 vai para fora. vai para fora. Uau. Muito bem. Isso vai para fora significa o seguinte: não dá para trazer soja do Mato Grosso e caminhão para embarcar por Paranaguá. É isso. Então, na época da safra, ficam cento e tantos quilômetros de fila de caminhão para embarcar soja em Paranaguá. Aqui em Santos, não é caminhão, mas tem muito caminhão, é ferrovia, mas também não tem. Não suporta. Não dá, o porto não aguenta. Não aguenta. Muito bem. Além disso, agora em julho desse ano, abriu-se a expansão do Canal do Paraná. Sim. A expansão do Canal do Paraná para navios grandes, porque o Canal do Paraná foi construído no início do século XX. Eu conheço. E agora passa os tais Capesize, os super navios. Já estão passando. Muito bem. E nós não vamos continuar contornando o Cabo das Tormentas como o Vasco da Gama fez há 500 anos atrás. Então, nós vamos atingir o Pacífico pelos portos do norte, onde seja Belém e aqueles portos lá no Amazonas, Itaqui no Maranhão, Pecém no Ceará. Esses portos vão pegar a produção de grão do Nordeste e Norte, ou seja, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, vão escoar essa produção e vão sair pelo Canal do Paraná, entendeu? E vão alimentar, não é só a China mais, agora é o Sudeste Asiático, ou seja, Vietnã, Indochina, esses países todos que estão melhorando de qualidade de vida junto com a China. Tá certo? Isso não acontece só na China. Bom, então esse mercado está aberto. O Brasil vai entrar então num processo novo que ele não conhece, chamado a globalização. A globalização que nós conhecemos é a globalização importada de fora. Isso. Comprar equipamento tecnológico. Muito bem. Agora, nós vamos ser um parceiro importante na globalização alimentos. Do alimento. Exportando água, né? Alguns dizem até assim. Muito bem. Muito bem. Água em forma de grão, em forma de proteína animal, etc. Então, descobrimos agora, estamos descobrindo
que o solo do Nordeste não é ruim. Embrapa descobre agora que o solo do Nordeste não precisa arar. Que a soja, porque tem sol 9 ou 10 meses por ano, ele não precisa tanto adubo, porque ele capta nitrogênio do ar e é mais competitivo do que a soja do Mississippi, do Belize americano, e portanto é mais barata e competitiva do que isso. Ou seja, a natureza nos favorece. Muito bem, já nos favoreceu desde a descoberta. Agora, então, nós vamos conseguir isso. E aí, vamos ter uma mudança no país. Ok. Agora, que mudança vamos ter? Primeiro, estamos construindo 3 ferrovias para escoamento, lá por cima. O Brasil foi ocupado do paralelo 16 para baixo. De Brasília para baixo. Nós vamos ocupar agora Brasília para cima. Agora, essa ocupação, eu participo de um grupo que está estudando isso. Eu tenho estudando isso. Tá certo? É como ocupar esse terreno. Como ocupar. Tá certo? Porque a plantation, né? Como chama? Fazedora de deserto. Hoje em dia, quem opera essas super máquinas, plantadoras, coletadeiras, é uma pessoa. E ela aquela vastidão enorme. Tudo no satélite, por computador, Wi-Fi. Então, tudo isso, mas isso vai obrigar a nós pensarmos numa cidade para esse pessoal. Esse pessoal grande tem emprego. Entendeu? Tem emprego e é pouca gente. Então nós temos que ter cidades inteligentes. Nós não vamos mais fazer super cidades como fizemos em São Paulo. Aglomeradas com... Não. Então nessa nova ocupação desses estados todos, tá? Okay? Vamos ter que ter smart cities, cidades inteligentes. Tá certo? Como é que vamos tirar essa soja, esse milho, tudo, não é só, é boi, fruta, tudo, tá certo? Como é que a gente tira isso da fazenda e leva para a ferrovia? Também precisa ser resolvido, tá certo? Porque o Estado está falido, ele não tem dinheiro para fazer estrada. Nem prefeitura, nem governo do Estado tem dinheiro. Ainda mais na dimensão do que é necessário no nosso caso. E no prazo. No prazo, sim. 15 anos. Quando você fala em 15 anos, entendeu? Então, tudo isso precisa resolver. Eu, como disse, estou participando de um grupo para tratar disso e não tem com quem conversar. Conversa com quem do governo? Tá certo? Se fosse há 40 anos atrás, quando eu comecei a tratar dessas coisas, tinha o BNDES, o Banco do Desenvolvimento, com técnicos capazes, etc. Não tem ninguém. É isso aí. Plínio Asman, muito obrigado. Conte conosco no que nos prover fazer com que o seu experiencial e a sua competência e a competência daqueles que estão consigo possam alcançar a retumbância e possam alcançar um encaminhamento mais produtivo possível. Nós, na humilde posição que temos e as conexões políticas partidárias que temos, estão à sua disposição, sempre à sua disposição, como canal aberto permanente para o bem da nação e para o progresso do nosso povo. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso!